Olá, meus amigos do seu, do meu e do nosso. Meu nome é Pedro Henrique. Esse canal é o PH Variedades, PH maiúsculo, Variedades minúsculo, certo? Bem, hoje eu estou aqui novamente porque me pediram, eu não ia fazer a continuação falando sobre a minha fase adulta, mas me pediram, né? Porque acharam super interessante essa minha tese, né? Essas minhas colocações, eu falando um pouco da minha experiência da fase adulta, que hoje eu resolvi trazer para vocês a parte 2. Bem, como eu falei para vocês no último vídeo, eu tive que conviver com algumas perdas, que quando a gente é adulto, a gente realmente tem a consciência do que é sentir a dor de uma perda, né? Porque quando a gente é criança, a gente com a inocência não tem a noção da perda, né? Não tem aquela coisa de sentir muito forte, porque quando você começa a chegar à fase adulta, você entende aquilo ali como uma perda total, né? E eu tive que conviver com isso, perdi várias pessoas na família, né? Perdi meus pais, né, que já não estão mais aqui. Meu pai já tem praticamente 19 anos de falecido, minha mãe fez 4 anos agora no último dia 6 de outubro, né? Então, isso tudo mexe com a gente, porque a gente começa a ter aquelas lembranças de momentos com aquelas pessoas que já não estão mais aqui, né? Lembrança de coisas que a gente já fez juntos, né? Dos lugares que a gente ia, das coisas que a gente fazia, que a gente gostava de fazer. Isso tudo, eu lembro que na minha fase adulta isso contou muito, porque eu fui guardando essas boas lembranças, né? Segurando essas boas lembranças. Quer dizer, a gente não vive só de responsabilidade, a gente não vive só de problemas, mas a gente vive de bons momentos também. E é esse o grande prazer, né, da fase adulta. Eu morei em vários lugares, como eu falei para vocês, morei no Santo Cristo, onde foi a maior parte da minha infância, foi no Santo Cristo, né? Morei também em Brasília, que eu morei de 77 até 80, não, 76, 77 até 80. 77, né? Até 80. Foi quando meu avô, por parte de mãe, veio a falecer, em 1980, aí retornamos de vez para o Rio de Janeiro. Aí eu voltei para o bairro do Santo Cristo, que foi aonde eu terminei de viver a minha infância. Porque eu saí de lá em 77, né? Assim, porque metade da minha infância foi no Santo Cristo, a outra também foi no Santo Cristo. Aí eu dei aquele meio tempo em Brasília, né? Saí de Brasília e voltei para o Rio de Janeiro, fui morar no Santo Cristo, fui morar numa rua aonde eu passei o maior tempo da minha infância. Depois dali, eu mudei para o bairro de São Cristóvão, para o bairro de São Cristóvão, morei ali entre a Avenida Pedro II, né, e a Rua São Cristóvão. Ali, a rua que eu morava era bem em frente à 17DP, né, ali em São Cristóvão. Isso foi em 1991, 92, por aí, né? 92, né? 91 eu ainda estava lá. E eu me lembro que nessa época, eu por ser muito apegado ao bairro, por ser muito apegado às coisas do bairro, né? Porque eu ficava na rua, conversando com o pessoal, né? Porque, como eu falei para vocês, eu não tinha o hábito de ficar dentro de casa como tem agora, né? O meu lance era ficar na rua conversando, né? Aqui onde eu moro agora atualmente, em Minas Gerais, não tem isso, né? Aqui a minha rua não tem nada disso, então eu fico mesmo dentro de casa, não tem jeito, né? Mas aí eu fui conhecendo pessoas, fui morando em outros lugares, depois eu fui morar no outro lado de São Cristóvão, que foi o Largo da Cancela, né? Morei também na Piedade, saí de São Cristóvão, fui para Piedade. Foi um lugar que eu fiquei menos tempo, porque era o lugar que eu morava era um local de risco, né? Era um local de risco, então eu saí de lá, né? Eu não permaneci lá, porque justamente o local que eu morei, a rua que eu morei ali, era um local de risco. Então eu saí da Piedade, aí eu voltei para São Cristóvão, né? Depois eu fui parar no bairro do Rocha, né, na Zona Norte. Fui parar no bairro do Rocha e foi o que aconteceu, uma coisa muito ruim lá na época, que eu me lembro que eu acho que a gente tem muita proteção de Deus, porque
a minha fase adulta também trouxe isso para mim. Muita proteção. Aí eu sempre tive, graças a Deus, muita proteção, né? Eu acredito nisso, né? Eu estava na rua, falando no orelhão, né? Conversando no orelhão com um amigo meu, do bairro São Cristóvão. Eu desliguei o telefone. No que eu desliguei o telefone, eu entrei. Eu morava em uma vila. A vila era em frente a um laboratório de produtos químicos. Aí eu entrei nessa vila. Quando eu botei os pés na minha porta, houve uma explosão nesse laboratório, onde tinha produtos inflamáveis. Eu lembro muito bem dessa época. Ficamos a noite inteira sem luz, né? Os bombeiros tentando apagar o fogo. Foi uma coisa terrível, né? Aí eu falei assim, bom, gente, foi muito livramento, porque foi muita proteção, porque eu estava na rua, né? Desliguei o telefone, entrei e pronto, acabou, deu a explosão. Graças a Deus, assim, eu acho que na época não teve muita gente ferida não, eu não me lembro, mas eu acho que não teve não. Mas enfim, foi uma coisa muito ruim. Aí eu saí do Rocha, voltei para São Cristóvão. Em São Cristóvão eu morei umas 3, 4 vezes, mais ou menos por aí. O Largo da Cancela, a rua que eu morei, chamava-se Rua da Liberdade. Era uma rua onde eu passei mais tempo também na rua. Eu ficava muito na rua, ficava muito conversando com o pessoal. Lá na vila eu ficava, mas na vila era assim, eu não me sentia muito à vontade, sabe? Aí lá em São Cristóvão eu já sentia, né? Aí eu fiquei morando em São Cristóvão, morei, e lá eu fiquei até quando meu pai faleceu, foi em 2003, né? Eu fiquei em acho que foi 2001 que eu voltei, acho que 2001 que eu voltei para lá, né? Saí do Rocha, voltei, né? Foi aonde eu conheci uma amiga minha, na época que eu morava lá, que eu conheci. Essa minha amiga está casada hoje em dia, tem uma filhinha agora, né? Então, assim, foi uma época muito bacana, foi uma época muito produtiva para minha vida. Foi aonde eu comecei a novamente a me entrosar com as pessoas na rua. Aí eu fui para Belo Horizonte. Belo Horizonte eu fui em 2004. Foi uma experiência maravilhosa. Morar em Belo Horizonte foi uma experiência maravilhosa. Para mim foi uma experiência assim incrível, né? Morar em Belo Horizonte, eu morei 4 anos em Belo Horizonte, né? Foi uma experiência incrível. Eu morei num apartamento onde embaixo tinha um espaço para você conversar. Eu ficava conversando com os meninos lá do prédio, a gente ficava conversando. Era muito gostoso. Então essas coisas todas eu guardo. Mas, assim, viver a fase adulta é viver uma época de mudanças. Viver a fase adulta assim, as coisas boas acontecem, as ruins também acontecem, né? Como, por exemplo, eu não tinha problema de saúde, né? Eu comecei a ter um problema de saúde, que eu tinha umas tonteiras, eu comecei a ter um problema com pressão. Hoje em dia eu tomo remédio de pressão, hoje em dia eu tomo remédio para tonteira e tomo remédio para diminuir a taxa de açúcar. Quer dizer, eu não tinha nada disso, né? São coisas que ocorrem, né? Com o tempo, você vai amadurecendo, não adianta, você não fica livre disso, né? Feliz eu era na época que não tinha nada disso, né? Mas é aquele negócio, às vezes você vive demais o livre, né? Tipo assim, você come alguma coisa, você, assim, tem, assim, hábitos alimentares, talvez, assim, eu sou enjoado para comer, eu confesso que eu não como qualquer coisa, eu sou hiper enjoado, eu não tenho um hábito, meu hábito alimentar como adulto não é muito saudável, eu sei disso, né? E a gente sofre as consequências com isso, mas enfim, são coisas da vida, né? Mas feliz era naquele tempo, né? Quem dera que eu pudesse voltar àquele tempo, pudesse comer assim, sem medo, né? De acontecer alguma coisa, né? E, enfim. Então, isso tudo, eu não tinha nada disso, mas sem consequência da vida, cada fase é uma fase, cada jeito é um jeito. Mas viver a fase adulta não é ruim, apenas você deixa de sentir aquelas coisas que você sentia lá atrás. Você não tem aquela como eu falei, aquela ingenuidade que a gente tinha lá atrás. A gente começa a criar outros hábitos, começa a criar outros pensamentos, né? Os pensamentos mudam, né? Claro, eu estou permanecendo jovem, claro, a idade é madura, mas eu não gosto de falar a minha idade, vou ser bem sincero, eu não gosto. Porque eu acho assim, quanto mais tempo você conta, menos você vive, né? Então, deixa o tempo fluir, deixa o tempo passar, né? Deixa a gente continuar com a essência jovem, isso é muito bom, né? Isso é uma coisa que eu vou levar para a vida inteira, é
é a fase jovem, né? É a jovialidade, é ser saudoso, né? É ser saudável, melhor dizendo, ser saudável com aparência, né? Com a minha aparência. Eu, graças a Deus, não fumo, eu, graças a Deus, não bebo. Então, assim, eu posso dizer que eu não tenho a melhor saúde do mundo, né? Tô bem, graças a Deus, Deus tem sido maravilhoso. Então, mas assim, vou levando, a gente vai levando. Então, a fase adulta, eu não sei o que vai ser daqui no futuro, não sei como é que vai ser lá no futuro, quando estiver mais maduro ainda, né? Não sei, mas eu espero que esteja bem, eu espero que esteja bem realizado, bem recuperado, né? Mas é bom de se sentir bem, né? A fase adulta, eu não tenho medo da fase adulta porque ela vem, não adianta. Bem, com a fase adulta vem o amadurecimento, vem a inteligência, né? Você começa a pensar de forma diferente, você começa a educar aqueles conceitos que você tinha, entendeu? Então é isso aí, entendeu? Então é isso aí. Bom, gente, eu quero agradecer a vocês, né? A minha fase adulta é essa, os lugares que eu morei, as pessoas que eu conheci, né? As pessoas que eu conheci, desculpa aí o áudio lá fora, tá? As pessoas que eu conheci, as experiências que eu tive dos lugares que eu morei. Então, foram experiências, assim, incríveis da minha vida, né? Perdi pessoas da família, sim, né? Como eu falei, mas eu fico muito satisfeito de estar aqui, né? Fico muito satisfeito de compartilhar isso com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, peço a vocês que compartilhem em suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos, tá bom? Se pulou aqui de paraquedas, esse canal é um canal de variedades, é o PH maiúsculo, variedades minúsculo, tá? E também, claro, esse canal, o meu canal PH Variedades, ele acontece em 3 edições, perdão. Em 3 edições, todas as segundas às 19 horas, todas as quartas às 19 e todas as sextas às 19. Só uma coisa que eu quero falar para vocês para terminar aqui. A gente pensa que se é adulto, você não tem problemas, que você não tem momentos de tristeza. Tem. Não pense que a gente fica perfeito quando fica adulto. Não. Ninguém fica perfeito quando vira adulto. A gente só altera mais os problemas. Os problemas se alteram mais. Porque você tem mais, começa a criar mais responsabilidades. Agora é necessário você lidar com a fase adulta. Tem que lidar bem com a fase adulta. Dá uma saudade da época que a gente podia fazer tudo que a gente queria, porque a gente era criança ou adolescente. Mas hoje em dia as coisas mudaram, né? Mas enfim, é como diz o Biquíni Cavadão, né? O grupo, né? Bem-vindo ao mundo adulto, né? Então é isso aí, tá bom? Bom, gente, muito obrigado. Eu agradeço a vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? De eu falar um pouco da minha experiência adulta, né? De estar aqui, né? De poder falar isso tudo para vocês, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um beijo carinhoso para vocês. Vou deixar aqui na descrição o canal do meu amigo Matheus de César e Acessibilidade, para vocês passarem lá e dar uma curtida, tá bom? Muito obrigado, gente. Valeu e até o próximo vídeo. Partiu!